Século XX. Conferências e guerra às drogas. Conferência de Xangai de 1909. Diante de todos os fatores biomédicos e sociais, surge a Conferência de Xangai de 1909. Ela foi a primeira reunião de viés internacional para debater sobre a temática das drogas, com foco principal ao ópio. Desse modo, as nações se ativeram às definições sobre a limitação do comércio da droga e de seus derivados, sendo Estados Unidos e China as nações que mais eram favoráveis à conduta proibicionista, uma vez que a eles interessavam o enfraquecimento do protagonismo europeu no mercado por interesses econômicos e políticos. Primeira Convenção Internacional do Ópio, 1912. A Convenção de Haia de 1912 levantou a necessidade do controle da produção de substâncias como o ópio, a morfina e a cocaína, que deveriam ser utilizadas somente para fins terapêuticos, o que leva ao Harrison Act, nos Estados Unidos, que regulamentava sobre narcóticos. Segunda Convenção Internacional do Ópio, 1925. Ela surge com a ideia de controle penal das drogas, porém, nela foram formulados tratados que, segundo os Estados Unidos, não estavam sendo restritivos o suficiente, o que culminou na não assinatura da nação, que já exercia bastante influência. Observação. Cabe salientar que entre 1920 e 1933 houve nos Estados Unidos a década da Grande Proibição, conhecida pela Lei Seca, que tornou o álcool uma substância ilícita a fim de reduzir índices de criminalidade. No entanto, seu resultado foi exatamente o oposto. A ilicitude do álcool não só não diminuiu a violência e a criminalidade, como as aumentaram no território estadunidense. Convenção Internacional para limitar a fabricação e regulamentar a distribuição dos estupefacientes, 1931. Ela abordou sobre a limitação da produção aos setores terapêutico e científico e a restrição acerca da quantidade de drogas permitidas por território de cada estado presente. Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas, 1936. Nela surgiu o tratado que ratificou a criminalização da produção e distribuição de drogas para fins não terapêuticos, mas não o uso pessoal. Contudo, a convenção conta somente com 13 signatários, e com o advento da Segunda Guerra Mundial, a Europa ignorou o proibicionismo às drogas, uma vez que é um setor lucrativo para ela. Convenção Única de Entorpecentes, 1961. Nessa convenção, os Estados Unidos já se apresentavam como uma potência global, e seus ideais eram mais influentes, juntamente ao modelo médico-sanitarista, com destaque ao campo da saúde mental. Nessa perspectiva, o proibicionismo já existente se tornou mais sólido e passou a dominar a visão da droga como um mal à saúde que deveria ser combatido. Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, 1971. Essa convenção, especificamente, visou criminalizar o tráfico e controlar substâncias obtidas sinteticamente. Observação. Cabe ressaltar que ambas as convenções, 1971 e 1971, ocorreram no mesmo cenário do movimento e cultura hippie, que se opunha ao intenso uso do poderio bélico estadunidense e que tinha a maconha e a LSD como alguns de seus símbolos. Assim, era ainda mais interessante e urgente para a nação que fossem criminalizadas as pessoas que faziam uso dessa substância. Somado a isso, também em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, faz uma declaração elevando as drogas à posição de inimigo número 1 da nação, instaurando a guerra às drogas, que se tornou uma ideologia global em pouco tempo. Convenção sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, 1988, estabelece formas de repressão às drogas e aos indivíduos envolvidos nesse processo. Além disso, criou um sistema de monitoramento e controle de substâncias químicas envolvidas na síntese de psicoativos. Observação. É importante considerar que durante a década de 1980, o discurso proibicionista dos Estados Unidos travava batalhas antidrogas principalmente contra a região da América Andina, Chile, Colômbia e Equador, por exemplo, e sua população, internalizando a questão e estigmatizando-os como os responsáveis pelo mal das drogas, que deveria ser afastada do território estadunidense. Não demorou muito para que a América Latina fosse incluída como um todo, ao invés de apenas a região andina, o que influenciou uma guerra às drogas ainda mais forte dentro dos países latino-americanos.